Olá, ouvintes da Rádio Noroeste, sou Vicente Andreu e esta é a nossa coluna sobre meio ambiente, água e saneamento. Apesar das nossas atenções estarem totalmente voltadas para a pandemia do coronavírus e as consequências sobre as nossas vidas, queremos destacar para vocês algumas notícias sobre fatos importantes sobre o tema do meio ambiente que estão acontecendo no Brasil e no mundo. E infelizmente as notícias não são boas. No Brasil, o governo Bolsonaro segue com sua agenda de ataque ao meio ambiente e às comunidades indígenas no país. O desmatamento na Amazônia segue em ritmo aceleradíssimo. Um pesquisador da Fiocruz chegou a cunhar a expressão que desmatador não faz home office. Segue a toda velocidade e, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento na Amazônia cresceu de março de 2020 em relação a março de 2019, cresceu 51%. De março de 2019 a março de 2018 já havia crescido 29%. Isso quer dizer que no período de 2 anos o desmatamento na Amazônia já cresceu 95%. É como se a cada ano uma área correspondente a todo o município de Campinas esteja sendo desmatada. Isso tem chamado a atenção novamente do mundo inteiro e o Brasil, por conta desse governo, figura como um dos países com a pior imagem internacional possível. O Bolsonaro e o seu ministro da motosserra, o Ricardo Salles, estão ampliando o apoio aos desmatadores, aos invasores de terras indígenas, aos mineradores, e recebeu recentemente no Palácio do Planalto, num ato de extremo simbolismo de apoio à ditadura, o famigerado Major Sebastião Rodrigues de Moura, o Curió. Foi denunciado por tortura, homicídio, ocultação de cadáver durante a ditadura militar e foi também muito conhecido por ser responsável por tantas atrocidades lá em Serra Pelada. O IBAMA está sendo imobilizado, impedido de executar suas operações contra os criminosos ambientais, impedido de inutilizar os equipamentos desses desmatadores, como pá carregadeiras, caminhões, tratores, que são incendiados, e é assim que a legislação permite. E agora, recentemente, todos vimos também um fiscal ser covardemente agredido com uma garrafada no rosto. Isso é só reflexo da conivência e da cumplicidade do governo com esses criminosos. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que foi criada para proteger as comunidades e as populações indígenas, está fazendo exatamente o contrário, escancarando as reservas para invasão, para o desmatamento e para a mineração. O presidente da FUNAI, o delegado Marcelo Augusto Xavier da Silva, é delegado da Polícia Federal e chegou a ser afastado, quando era delegado, de uma operação de expulsão de invasores em terras indígenas do Mato Grosso por ter colaborado com os invasores. E agora vem sendo denunciado, inclusive porque deu um soco no rosto do pai, um ancião de 71 anos de idade. A pandemia do coronavírus já chegou a comunidades indígenas. Já tem 19 mortes confirmadas numa população extremamente frágil de doenças infecciosas, o que pode causar outro genocídio semelhante à chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Esse quadro desesperador levou o famoso fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado, a encabeçar um manifesto global com assinaturas de personalidades como Madonna, Brad Pitt, Paul McCartney, no Brasil como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, cientistas mundialmente condecorados, alertando para tudo isso que está acontecendo e para o desastre que está em curso. E nesse momento, além dos impactos sobre o clima, que podem ser dramáticos, os ataques contra a Amazônia podem também, segundo esses pesquisadores de renome, liberar ainda mais patógenos desconhecidos, como era o coronavírus, impactando novamente toda a população do planeta. Então, a nossa atenção, evidentemente, tem que estar sobre questões imediatas, mas a gente precisa estar muito atento também ao que está em curso sobre o meio ambiente e principalmente sobre o desastre que vem sendo o governo Bolsonaro, principalmente sobre a Amazônia e para as populações indígenas do nosso país. Muito obrigado, sou Vicente Andreu e essa é a nossa coluna Meio Ambiente,
água e saneamento.